Olá, pessoal! Já na expectativa da super quarta, saiu informação importante do IBCBR, que é a prévia da inflação, e dos juros lá na zona do euro. Além disso, os dados operacionais da B3 vieram bem positivos. E, claro, não podemos de falar da alta da Selic na pesquisa Focus. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Direto ao que interessa, saíram os dados de importação e exportação da China. E as importações tiveram uma alta de 0,5% em agosto. A expectativa era de alta de 1,9%. Veio abaixo, guarda isso. Já as exportações, a alta foi de 8,7% em agosto. A expectativa era alta de 7%. Isso aí comparando ano versus ano, tá, pessoal? É importante a gente reparar isso aí. Então, vamos pensar aqui. A China está tendo um movimento que está exportando, né, mais do que importando conforme as expectativas. Além disso, a gente vai lá para a zona do euro e vê o Banco Central Europeu reduzindo a taxa de juros em 0,25% para 3,50%. Esse ponto aí é muito importante para as expectativas que a gente está tendo em relação à super quarta, já que uma redução dos juros da Europa é um dos pontos que podem sim contribuir para os Estados Unidos cortar os juros. Não é tão direto assim, não. Lá na Europa cortou os juros, os Estados Unidos cortam. Não, não é isso. Mas como a gente está falando de spread, né, que pode ocorrer de um diferencial de taxa que a gente tem nos Estados Unidos e zona do euro, se essa diferença, se lá cai, os Estados Unidos têm uma margem para poder cair sem gerar uma demanda pelas pessoas tirarem o dinheiro dos Estados Unidos. Então é importante isso. Elas são economias relativamente equivalentes, então isso é importante elas irem andando na mesma direção também. Então junta tudo isso aí da China, junta a zona do euro e a gente passa agora para as notícias nacionais. O destaque da pesquisa Focus aí, que foi a alta da Selic, que saiu de uma expectativa de fechar o ano em 10,50 para uma expectativa agora de 11,25. Já vi muita casa de análise, muito economista falando de valores até maior que o 11,25. É uma expectativa, não dá para a gente ter certeza que vai fechar, vamos acompanhar. Mas o ponto importante que a gente vai levar para isso, e daqui a pouco a gente volta nessa expectativa de mercado como um todo, que a gente teve um dado que foi o IBCBR, que é a prévia do PIB, que recuou 0,4% em julho, que é menos do que a expectativa, que era de 0,9%. Ou seja, a economia, apesar de ter recuado, veio melhor do que o esperado. Então, ela está aí mostrando que tem um ponto importante para a gente acompanhar, porque a gente tem que lembrar que juros mais altos freiam o PIB, né, e mais baixos aceleram. Então, em relação à expectativa do mercado, a gente passa a ter mais espaço para um aumento de juros. Isso é muito importante a gente levar em consideração, já que não veio tão ruim quanto esperado, né? Então vamos levando isso em consideração. Então, essa super quarta aí, que vai ser semana que vem, a gente tem a decisão, que é a super quarta, que a gente chama quando tem Fed, que é lá nos Estados Unidos, e Copom, que é aqui no Brasil. Quando a gente tem essa super quarta, é importante a gente ficar de olho em qualquer informação que a gente tem. E aí eu já falei para vocês, vou repetir. Na minha visão, quem sabe aí o Banco Central me escuta e alguém me assiste aqui e concorda comigo, se os Estados Unidos baixassem os juros lá, seja baixar 0,25, seja baixar 0,50, eu seguraria mais um pouco para subir os juros aqui no Brasil. Eu daria uma chance do Brasil não precisar de uma alta de juros conforme for repercutir toda a economia. Claro que a gente tem que pensar em diversos aspectos, não é uma conta simples, e obviamente isso aqui não é uma aposta de que o Banco Central vai subir, não vai subir os juros, e sim é uma reflexão do que eu faria hoje. Claro que semana que vem eu posso até mudar de opinião, dependendo do que acontecer até lá, mas de forma geral, a gente tem que pensar que o mercado está apostando aí e precificando também, né, uma alta de 0,25. Talvez o peso maior para acontecer isso aí, essa expectativa toda do mercado, ainda está na questão fiscal. Falando em questão fiscal, a gente teve aí a desoneração
as discussões da desoneração da folha, né, ou melhor dizendo, da reoneração da folha, e uma das expectativas que eles estão fazendo para poder que essa reoneração ocorra mais para frente um pouco, é que a receita seja compensada através de um, entre aspas, aí, confisco de valores que estão esquecidos e outras questões aí relativos a pendências judiciais. E vai mais uma pancada de coisa, porque sempre vai um tanto de coisa dentro de projeto que é aprovado, né? Mas para falar dessa questão do confisco, eu fiz um vídeo que está no CompactCast, é o episódio 7 lá, então se você não viu, não deixa de ver, que vale muito a pena para você poder entender o que efetivamente é isso. Não é para você poder entrar em desespero e tirar dinheiro que está na sua conta aí, nas suas contas ativas. Isso aí é dinheiro que está parado, esquecido, muitas vezes até de pessoas que já faleceram. Não estou falando que o governo deva levar o valor, mas não é para você se estressar e se desesperar atrás de sacar seu dinheiro e fazer movimentações malucas. Falando aí de outros pontos, a gente tem o Ibovespa, que fechou a semana em alta de 0,23 a 134.882 pontos, no ano alta de 0,52. Está variando bastante, junto aí com as especulações quanto aos juros. Eu peço desculpas, minha voz está falhando um pouquinho, a gripe está pegando, mas a gente vai tentando. De forma geral, essa variação toda aí são as especulações quanto aos juros, o que vai acontecer na semana que vem. É isso que está pegando o tempo inteiro, tanto em relação aos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Uma hora é uma hora outra, uma hora sai uma informação de lá, outra hora sai uma informação daqui, e o mercado vai especulando em cima disso. Mas de fato relevante de mercado eu quis trazer aqui alguns, né? Eu separei dois nessa semana. A B3, que mostrou o volume financeiro diário dela subindo 10,9% em relação, né, a agosto de 23, então ano contra ano, uma alta significativa, uma alta importante, e que eu gosto mais ainda de olhar, que eu acho mais interessante para o mercado como um todo, que também teve o número de investidores pessoa física, que subiu 7,6%. Esses pontos eles são muito interessantes a gente acompanhando, não por conta só da B3. Para a B3 é fundamental por conta do que interfere diretamente no seu resultado. Mas quando a gente tem um mercado com mais investidores, com mais volume de negociação, com mais informações nesse sentido, obviamente a gente tem aí um cenário de um mercado financeiro mais aquecido, que é óbvio que é bom para todos os negócios, para todas as empresas aí a gente ter um mercado financeiro aquecido. Então, esse que é o ponto e por isso que eu gosto de separar muito esse número. Falando aí de outro ponto que eu separei, é um ponto que eu, de vez em quando eu gosto de trazer para vocês, eu acho que vocês já repararam, que eu gosto de trazer informações que às vezes não são tão óbvias, e que são tão ligadas assim ao mercado financeiro. A gente teve muitas discussões aí no STF em relação às vagas de medicina, e agora o MEC tem liberado vagas atrás de vagas, né, já foi mais de 3 mil vagas nas últimas semanas, e agora ele liberou mais 180 vagas. Dentro dessas 180 vagas aí, a gente tem 60 vagas de medicina para ser educacional, e o MEC ele acabou negando pedidos que estavam no meio das análises que eles fizeram essa semana, pedidos da Cogna e da Anima. Tá? O que é o ponto? A Cogna e a Anima têm outros pedidos, a Ser Educacional também tem outros pedidos, sem pedido para tudo quanto é lado, tem outras diversas faculdades com pedidos para vagas de medicina, e é um ponto relativamente significativo para essas empresas do setor educacional, porque a mensalidade do curso de medicina é uma mensalidade muito alta, é uma das mais altas que a gente tem. Claro que também existe um custo por trás de se ter um curso, de ofertar um curso de medicina, né? Mas é algo interessante, é algo que a gente tem que acompanhar, porque com certeza é algo que essas empresas estão apostando aí, está no seu plano de negócio ter mais vagas, e aí no caso de medicina. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês essa semana. Semana que vem eu volto com mais notícias, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like que vocês gostaram, comenta aqui o que vocês estão esperando para a Super Quarta, e aí na próxima semana a gente traz mais informação para vocês e espero que vocês gostem como sempre. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.